Fala, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem, curtindo a família, final de semana, movimentado essa semana cripto, né? Por causa do movimento Bitcoin, uma barra de ignição de 10% faz o povo achar que já formou um fundo, entra num FOMO que, meu Deus do céu, sabe? A gente vê nitidamente pelo indicador de medo e ganância como a gente já está em ganância numa fase de capitulação, né, pessoal? Então a gente vai ver as validações, mudou alguma coisa da leitura que a gente estava tendo para agora. Aguenta a bacurinha, segura teu coração, porque esse gráfico, esse estudo de hoje vai ser para mostrar o gráfico da maneira como realmente precisa ser entendida e interpretada, que é da maneira técnica, né, pessoal? Técnica não é 100% de certeza, técnica é a maior probabilidade a seu favor e a gente vai ter um plano para menor probabilidade também, porque pode acontecer, porque o mercado ele é soberano, tá, pessoal? Então já desde já deixa seu like, curta e compartilha. Vamos por aqui para análise. A gente já sabe que muita gente, se você acompanha notícia, você acompanha sites, você acompanha determinado youtuber ou vai no X, se você tem conta no X ou notícias, acompanha cripto, você vai ver que a gente está num FOMO absurdo, né, pessoal? Num FOMO absurdo. Bastou o Trump Bastou o Trump e alguns líderes de corretora se encontrarem e o Trump dá lá a notícia de que pró-cripto, para bastante coisa, o mercado ele sempre justifica uma notícia alta, né, pessoal? Sabendo que ele já estava precificando isso há dias atrás, como eu mostrei para vocês que ia acontecer no vídeo passado. Só você assistir o vídeo passado, você vai entender que o movimento que o Bitcoin está fazendo, para mim, tá seguindo assim de livro o que o Bitcoin está fazendo, tá? Bem, analisando isso aqui só para deixar bem claro o contexto que a gente está, ganância, uma fase de capitulação, para mim ainda é muito cedo para cravar fundo, até porque não tem estrutura para cravar fundo, não tem time para cravar fundo. O Bitcoin tá diferente, só se acontecer alguma coisa para esse ciclo ser quebrado de uma maneira, já na verdade já foi quebrado, mas em termos de data, vai ser a primeira vez que o Bitcoin vai cumprir uma data diferente da agora, tá? Em mais um estudo com relação a time de bear, de fim de ciclo, tal, enfim. Analisando aqui o Bitcoin, né, pessoal? O que que eu quero mostrar para vocês? Mudou alguma coisa? Não, não mudou nada. Ah, já fez o fundo agora? O pessoal tá dizendo, esse fundo aqui, ó, pessoal, foi o fundo formado. Eu vou mostrar para vocês que não existe formação de fundo enquanto não há quebra de estrutura e quando não há confirmação de de último topo sendo quebrado em um fechamento, tá, pessoal? Porque existe uma coisa chamada sweep de liquidez. Sweep de liquidez é quando o preço faz isso, ó. Você tem uma base de preço e automaticamente o preço faz isso, pega toda a liquidez em cima e cai. Ele faz um preço em topo, quebra o topo, captura a liquidez e cai. Ele faz um topo, quebra o topo, captura a liquidez e varre. A mesma coisa aqui. O preço pode vir aqui e capturar a região dos 83. Não se espante se o preço chegar na região dos 83 ou 84. Tá? Não se espante se o preço chegar e fazer esse movimento. Tá? Porque a gente está ainda no final do semanal e eu estou no gráfico semanal. A gente está terminando o semanal. E não se espante se a notícia de FOMO aqui intensificar mais, o preço não cair, ele ficar aqui nessa enrolação aqui, ó, nessa choriçada a semana inteira, gerando FOMO, liquidez aqui absurda, gerando isso aqui gerando liquidez absurda de long, suporte, viu uma barra de ignição dessa com o preço saindo daqui, deslocamento da casa dos 62. Então muita gente colocando stop no curto prazo. Você vai ver que essa região está cheia de liquidez, pessoal, cheia, mas cheia mesmo de liquidez. E o preço ele vai fazer com que você entenda que essa região é uma região fortíssima, mas a gente está numa região de oferta, tá? Então nitidamente aqui a gente pode fazer um movimento assim de romper esse topo até, tá? E pode, tá, pessoal? Não estou dizendo que vá. Ele pode fazer isso, tá? E não se espante se ele for, e automaticamente depois devolver tudo. Pra gente se viver o spring que eu sempre falo para vocês que é isso que eu espero ainda do preço, tá? Vai ser muito surpresa se o preço fizer esse movimento aqui, quebrar a estrutura, voltar, fazer um movimento assim, pegar aqui e aí surfar o movimento, tá? Se ele fizer isso, a gente vai pegar o movimento aqui, reteste, ele já fez fundo com a quebra de estrutura do semanal ou do mensal, e automaticamente a gente vai entrar aqui e vai fazer, tá? Essa é a menor probabilidade que eu vejo
confirmada aqui, tá? Mas para mim, a gente está ainda em fase de capitulação cíclica. Que fase de capitulação cíclica ainda não aconteceu o spring que a gente espera que aconteça, tá? Sobre linha de tendência, tá? Eu vou deixar aqui bem claro para vocês. Muita gente faz uma leitura, tá? E é um pouco tendenciosa e perigosa, tá, pessoal? Porque é uma tendência, linha de tendência assim, ó, muito clara, né? Quem acompanha a linha de tendência. Ah, uma cunha descendente, tá, pessoal? Mas qual o contexto dessa cunha? Você tem que entender assim, ó. Qual é o contexto disso? Será realmente que é esse o contexto? Porque, pessoal, entenda uma coisa. Se eu pego a linha de tendência, eu posso criar uma linha de tendência de qualquer ponto. De qualquer ponto eu posso criar uma linha de tendência. Eu posso criar uma linha de tendência daqui, desse ponto aqui, ó. Prova disso, para eu te mostrar que linha de tendência por linha de tendência não quer dizer nada, pessoal. Não quer dizer absolutamente nada, tá? Por que eu falo isso? Olha só. Vamos pegar essa linha, vou apagar essa aqui, só para deixar claro para vocês, tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Se você pega esse último topo e pega esse último topo aqui, você tem uma linha de tendência, certo? Uma linha de tendência de primeiro e segundo tom. Ponto. Tá? Aqui. Pronto, aqui. Ó. O que aconteceu com o preço quando ele rompeu essa linha de tendência? Ele veio, rompeu essa linha de tendência, né? Ó, fez um, dois, três, movimento de linha de tendência. O pessoal gritou aqui alta infinito. O que é que o preço fez? Pau. Pau na máquina. Tá ok? Então, automaticamente, quando o preço devolveu, essa linha de tendência passa a ser uma linha que não é mais a linha primária. Agora é uma linha que vai ser criada aqui, uma linha secundária. Tá? Uma linha secundária, onde o topo agora válido é esse, certo? Primeiro ponto, segundo ponto. Aí o que, que o preço faz? Rompimento da linha de tendência. É ABC. Rompe a linha de tendência, alta infinita. Não é isso que foram pregados aqui? Alta infinita. O que, que o preço faz? Devolve tudo. Tá bom? E aí fez automaticamente o que, que o preço faz? Você puxa essa linha de tendência e bota para cá. E agora você está vivendo a mesma coisa. Ó, o pessoal agora está dizendo isso aqui. Ó. O pessoal está fazendo esse tipo de leitura. Como se agora quebrasse a estrutura e aqui agora o preço passa isso. Pode fazer isso? Pode, pessoal. Pode, tá? Mas por que que eu sempre falo para vocês que a gente tem que acompanhar de uma maneira mais profunda o mercado e não ficar enviesado por causa de linha de tendência? Porque existe estrutura, contexto, liquidez, né, pessoal? Vamos olhar a liquidez? Vou deixar aqui olhar a liquidez. Pronto. O que que está acontecendo aqui com a liquidez, pessoal? Olha só, liquidez de 6 meses, né? O que está acontecendo com a liquidez? Nossa, temos liquidez em cima? Temos, mas olha aqui. Liquidez, muita liquidez embaixo, tá? Na casa dos 50 mil dólares. Vocês já estão cansados de saber. Liquidez ainda no médio e longo prazo tem liquidez lá para baixo dos 50 mil dólares e muita liquidez, tá? Pode haver aí um long squeeze aí e não se espante se isso acontecer, tá? Mas liquidez, muita liquidez embaixo, isso o preço tá deixando, tá? Analisando e deixando aqui a estrutura para vocês entenderem, porque você só olhar a linha de tendência você se ferra, tá? Note que o Bitcoin, o player que fez esse tipo de movimento aqui, ó, pessoal, ó, nesse bloco de quebra de estrutura, que induziu toda essa alta, esse cara aqui é muito forte, porque é ele que está segurando o mercado, tá? Ó, note que ele pegou essa alta, ele fez o movimento de alta, o preço chegou aqui, defendeu novamente, chegou aqui, defendeu novamente, tá? Então essa região aqui é uma região fortíssima, é uma parede mesmo, literalmente uma parede, tá? Mas eu acredito que agora o preço está numa fase de acumulação, tá? E essa fase de acumulação, ela é definida pelas capturas, pelas fases de teste e pela captura que ela vai fazer no último movimento, que eu espero que é o último movimento de captura de fundo, para aí sim a gente surfar um movimento de alta com clareza, né, pessoal? Por quê? Note que se a gente for pegar, como a gente tem acompanhado, como você tem acompanhado o canal, a, não por nomenclatura, mas por funcionalidade, o que, que a gente vê em Wyckoff aqui, tá? Eu vou deixar bem claro, bem grosseiro aqui, mas só para vocês entenderem, porque vocês estão cansados de saber disso. Aqui, o preço ele veio, atingiu esse movimento de baixa, né? E fez esse movimento de quebra, certo? A partir daqui, o que, que aconteceu? Um preliminar suporte bem aqui, tá? Bem nessa região. A tentativa de parada antes da parada. Deu para entender? Então ele fez um preliminar suporte aqui. Aí aqui ele faz o sell clímax, bem nessa região de defesa.
tá? Uma região muito grande. O que o preço faz? Ele faz um rally automático, ele há uma resposta que ele pode vir aqui, tanto aqui para fazer uma ABC e aqui seu AR, tá? Como ele pode ter feito o AR aqui, um rally automático, onde o teste é aqui, o CL Climax aqui, aqui você faz o UA, aqui ele pode fazer um outro teste de UA, ou teste secundário, tanto faz, né? Na região do A ou acima dela, não tem problema nenhum. Aqui ele faz um teste de demanda para testar a demanda nessa região, se realmente tem comprador e realmente o preço faz isso, ele faz um movimento de alta, volta para retestar para ver se tinha demanda aqui, realmente houve demanda, uma defesa de play acumulando aqui o Bitcoin, e aqui ele faz um movimento de alta como a gente estava esperando no ciclo passado, no vídeo passado. Se você não assistiu o vídeo passado, assista, porque eu falo justamente sobre esse movimento que a gente acreditava que o Bitcoin ia fazer e ele fez com excelência, tá? Ele foi até em regiões que a gente tinha mapeado, né? Lógico que a gente mapeou aqui uma região mais curta, em torno de 70, 72. Eu pensei que o preço ia reagir nessa região, mas tranquilo, não tem problema nenhum referente à reação da região em si, tá? Porque se ele houve a necessidade de ele ir para essa região, é porque ele quer realmente gerar uma manipulação ainda maior, até porque a gente já está fechando o mensal, tá, pessoal? E essa última semana é uma semana crucial. O preço pode ficar sambando aqui, ó, pessoal, por alguns dias, tá? Gerando ainda mais fome, gerando ainda mais liquidez aqui embaixo, tá? E aí sim, depois, quando ele capturar esse topo, porque realmente ele pode cair daqui e varar reto para baixo, como ele pode ainda capturar acima desse topo, tá? Não se espante se o preço subir um pouquinho aqui, ó, e fizer um sweep de liquidez e depois ele vir varar para baixo, tá? Porque ele pode fazer isso, tá? Até porque você tem um bloco fortíssimo aqui, você tem um breaker block bem aqui, ó, bem nessa região, ó, pessoal, que é muito difícil o preço passar, tá? É muito difícil o preço passar. O play aqui também tá aqui, ó. Imagine que esse play aqui é um play para elevar o preço, tá? O preço fazer isso aqui, ó. Agora imagine o cara que tá aqui, a entidade, o smart money que tá aqui nessa região, tá? Fortíssima. Porque é aqui, essa é a região, que é a região desse cara aqui, ó. Então, antes que o preço chegue aqui nessa região, o cara aqui já está defendendo posição nessa zona também aqui, tá? Então, essa aqui é uma zona de defesa, uma zona de oferta, tá? O preço bate aqui, encontra resistência. O preço bate aqui, encontra resistência, tá? Então, literalmente, você tem um sell clímax aqui, por Wyckoff. Você tem uma R aqui, ou aqui, tanto faz, tá, pessoal? Porque o AR ele pode ser em ABC, fazer um AR aqui, ó. Não tem problema nenhum a gente fazer um teste aqui e aqui fazer o A aqui, tá? Mas nessa leitura em si, o importante é que você tem um rally automático, tanto faz na primeira zona de reação como na segunda. Você vai ter um rally automático de qualquer maneira. O que vai mudar é a fase A, a fase B, em que fases a fase B ela é composta pela fase de testes, né? Então você tem o sell clímax bem nessa região da parede, o último o clímax de venda, aqui você tem um preliminar suporte que é a tentativa de parada do preço antes do sell clímax, você tem um AR que é o rally automático, a reação do preço, você tem um teste de mediana de canal onde ele testa a demanda aqui, empurra o preço para cima, dá o alívio, né, do preço para encontrar qual é a zona de faixa desse AR criado aqui, ó, desse rally automático, para ver se realmente tem oferta nessa região, se essa região é muito forte em oferta, e se comprovou que essa região aqui é forte em oferta. E aí o preço faz o que? O play bem nessa região aqui, ó. O preço vem e defende, o player vem e defende e empurra o preço para baixo. E esse cara aqui empurra o preço para cima. Então aqui existe uma briga, né, pessoal? Uma briga entre o play de cima e o play de baixo. Ou mesmo o play fazendo movimento de acumulação, né, nessa região aqui inteira, né, pessoal? E existe momentos para você comprar o preço, né? Comprar o preço em regiões, tá? Não necessariamente você vai achar o da mosca, mas você vai encontrar o preço ali para você fazer as acumulações que você precisa. Até porque o play é grande, ele compra bilhões, pessoal. Ele precisa de regiões de liquidez para comprar bilhões, das zonas de negociação. Ele não compra em qualquer lugar, pessoal. Ele compra onde tem negociação. E onde tem negociação, faixas de preço de Wyckoff. Wyckoff sempre tem movimento de compra e venda do ativo, tá? Então, analisando aqui, você tem o A, né? Você tem o AR, você tem um teste
você tem um Sell Clímax, você tem um preliminar suporte, e aqui você tem um teste novamente secundário, teste da região do ICE, faz um movimento de alta para pegar esse bloco aqui, esse bloquinho aqui, tá? Com a região aqui dos 80 mil dólares, 81 mil dólares, tá? Esse bloco aqui, o preço pode vir aqui bater e aqui já fazer um movimento de baixa, ou ele pode ficar aqui sambando por um tempo e fazer um movimento de baixa, fazendo com que, pessoal, essa linha de tendência aqui, ó, essa linha de tendência agora, torne uma linha assim, ó. Você tá vendo esse movimento aqui, ó, um rompimento. O preço ele pode fazer esse movimento aqui, ó, encontrar resistência aqui, ou ir um pouquinho acima, tá, pessoal, para pegar esse bloco aqui, ó, tá bom? Tanto faz. Não vai mudar em nada a nossa leitura, até porque a gente está perto do fechamento semanal e perto do fechamento mensal. O preço pode fazer só um sweep de liquidez, que é só capturar o último topo e depois cair. Note que o sweep de liquidez faz isso, tá? Ele faz um topo, aí ele rompe o topo, você finge que vai fazer um movimento de alta e o preço cai. Faz um topo, ele finge que vai fazer um movimento de alta, ó, rompimento de estrutura e depois cai. Mesma coisa aqui, tá, pessoal? Então, linha de tendência rompida, o que é que o preço pode fazer? Rompeu a linha de tendência, tá? Ele não vai sair daqui reto e vai fazer isso, tá, pessoal? O que que o preço faz? Ele literalmente pode vir e fazer um movimento de reteste. Liquidar a galera que está alongada aqui embaixo, pegar essa captura, fazer o movimento de UA aqui, ó, novo UA aqui, ó, e aqui fazer o spring final, para depois vir um LPS, SOS, Jack, fazer o movimento, tá? Que eu espero bem nessa região de outubro para novembro, tá? Então a gente ainda tem muito chão pela frente. O movimento ainda não acabou. Espere, não compra aqui, pessoal. Não compra aqui. Você está comprando FOMO aqui, pessoal. Aqui não se compra. Você quer comprar? Vamos supor que o Bitcoin faça a menor probabilidade que a gente está fazendo a leitura, tá? Que é o quê? Que é fazer o rompimento. Ele vai voltar para essas regiões e aqui você compra, tá bom? Aqui você compra, aqui você não compra, tá bom? Porque não tem movimento de confirmação. Esse fundo, o pessoal está dizendo que agora fez o fundo, houve um rompimento, fez o fundo. Não fez fundo, porque não quebrou estrutura, pessoal. Para quebrar a estrutura, o preço tem que romper a casa dos 83 e fazer um fechamento semanal ou mensal acima dele, tá bom? Fechou. Aí essa zona agora vai ser uma zona de suporte. O preço precisa fazer um suporte acima dessa zona. A partir daí, aí sim, surfar uma movimento alta. Enquanto isso não acontece, fundo foi formado? Não, pessoal. Quem está falando que foi fundo formado aí é amador no mercado. Tá bom? Tá indo pela manada. Tá indo sem confirmação de preço, porque o preço não fez nada ainda aqui. Só rompeu uma linha de tendência. E a gente viu literalmente por Wyckoff que isso aqui pode acontecer em várias vezes. Tá bom, pessoal? Isso aqui pode acontecer várias e várias vezes. Você não tem que ficar enviesado quanto a isso. Tá bom? Então, ainda a leitura continua a mesma. A média de 400 está passando por aqui, tá, pessoal? Então, notem que a média de 400 já está na casa dos 49 mil dólares, por incrível que pareça, tá? Então, a gente está no semanal, a gente está próximo aí de outubro, novembro, então eu acredito ainda em quedas, tá? Eu acredito em quedas. Quem está falando que é alta infinito da agora, toma muito cuidado com a notícia, toma muito cuidado essa semana com FOMO. Eu vou manter vocês atualizados aqui, tá, pessoal? Referente a isso. Mas não se espante, tá? A gente vai acompanhar esse movimentinho aqui, ó. Esse movimento aqui, tá? Porque essa barra é uma barra de ignição teoricamente convincente, sim, tá, pessoal? Não negligencie o poder dessa barra aqui. Só que o que acontece? O preço ele corresponde de uma maneira, mas o volume não mente, pessoal. O volume não mente. E se você for olhar o volume do mensal, pessoal, o que é que você vê aqui? Só para não me alongar, deixar vocês aqui entenderem, tá? Note que isso aqui é um exemplo até de Wyckoff que eu queria deixar para vocês aqui, tá? Mas antes eu vou olhar o volume aqui para vocês entenderem aqui o que eu quero dizer, ó. Volume. Olha aqui, pessoal. Olha o volume. Olha o volume. Olha o volume. Duas barras mensais. O que acontece com o volume? O volume cai. O preço sobe, o volume cai. Então toma muito cuidado, pessoal. Apesar de que você já tem uma divergência aqui, mas divergência por divergência, pessoal, não quer dizer nada, tá? O preço pode vir aqui, ó. O pessoal tá vendo aqui, ó, uma divergência
acontecendo aqui no semanal. Cadê? Aqui, ó. Uma divergência no semanal e tá achando que o preço já vai fazer daqui da divergência. O preço pode muito bem continuar em divergência e continuar caindo, pessoal. Tá? Porque o Bitcoin já é expert em fazer isso. Ter divergência, divergência, divergência. Olha aqui, divergência por divergência. Tem que entender isso, pessoal. Ah, teve divergência, agora eu vou entrar no mercado. Olha aqui, o preço pode continuar subindo com divergência. Divergência, olha onde o preço estava. Se você for lá, já deu divergência aqui, eu vou sair do mercado. Aí o preço fez mais outro topo, mais outra divergência. Teve uma divergência, duas, para começar a cair. Então essa aqui é a primeira divergência. O preço pode muito bem continuar em divergência e ter mais uma queda. Tá bom? Então é só você entender o contexto. Olha aqui, primeira divergência, tá? Continuou a divergência. Isso aí fez mais um outro topo para depois continuar queda. Então, divergência por divergência não é nada. Não temos volume de acumulação. Olha que diferença das acumulações e das distribuições que aconteceram para agora. Ainda está muito cedo, pessoal. Eu acredito que ainda está muito cedo. A gente ainda vai viver o movimento de captura. Como eu falei para vocês, o Wyckoff ele é funcional, né? Só para não me alongar e finalizar aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer com o Wyckoff. Eu peguei um exemplo aqui, pessoal. Não entenda isso aqui, pessoal, como o Wyckoff em si, tá? Porque o Wyckoff ele tem vários modelos, várias maneiras de você ver o mercado, enxergar o mercado, porque ele é funcional. Mas eu queria deixar aqui bem claro, porque esse tipo de modelo é basicamente a ideia que eu falo aqui para vocês com relação ao que o preço está nitidamente fazendo, tá, pessoal? Note que o preço está bastante parecido. Ó. Você tem um PS aqui, tá vendo? PS aqui, para eliminar suporte, certo? Aqui você tem um Sell Climax, ok, tá? Aqui você tem um AR, ok. Aqui você tem um teste, ok. Aqui você tem o A, ok. Aqui você tem um outro teste abaixo da região do SL Climax, ok. Um MSOW. Podia ser um Spring daqui? Podia, tá? Mas ainda está muito cedo, tá? Ainda fase B de mercado. Aí o preço pode fazer o que? O reteste nessa região, tá bom? Aqui, ó. Essa região aqui do A, essa aqui, ó. Tá vendo? O preço tá fazendo esse movimento aqui, com possível captura na região do A, ou acima dela, ou abaixo dela na região do AR. O preço fez na região do AR, passou da região do AR e está fazendo nitidamente um movimento bem na região de teste do breaker block, do FVG fechado, do bloco fechado de oferta, do play que está aqui dentro. E o play que está aqui dentro, ele é muito forte na oferta. Então aqui a gente está numa região fortíssima de oferta. E que o Wyckoff já falava que fase B de mercado, pessoal. Fase A já foi concluída. Uma fase A aqui, ó, concluída. E agora uma fase B de teste, 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 note. Como foi feito o teste? Sell Climax, o A, não é isso? Note, Sell Climax, AR, bem aqui. O que acontece com o A? Captura acima do AR, ó. Captura acima do AR. O que acontece com o outro teste de defesa do MSOW? Teste de demanda, abaixo do Sell Climax. Sim ou não? Sim, vamos lá traçar uma linhazinha para você entender. Vamos lá. Uma linhazinha aqui, a outra linha aqui, tá bom? Prontinho aqui, deixa eu pegar aqui. Aí. Captura abaixo, captura acima, captura abaixo, captura acima e agora fazendo um teste de oferta aqui. Literalmente, parece de livro, né? E aí fazer o que movimento? Fazer esse movimento aqui, ó, pessoal. Esse movimento aqui, ó. De Spring, ou no nível do SL Climax, ou abaixo no nível do MSOW, ou até um pouquinho mais abaixo. Vai depender se houver uma região de bloco. E note, pasme, onde está a região de bloco? Casa média de 400, casa com o bloco que está aqui embaixo, região de compra na casa dos 48, 49 mil dólares. É essa região que eu espero como fundo do Bitcoin, tá? Porque se você for pegar aqui e fazer um movimento assim, ó, pessoal, ó, note o que acontece aqui, ó. Você pega essa linha aqui de tendência, tá? Por isso que eu te falo que o Wyckoff é funcional. Ó. O que acontece aqui? Uma cunha, né, pessoal?
ao rompimento da cunha? Sim ou não? A linha de tendência daqui? Sim ou não? Fala para mim. Ó, uma linha de tendência, sim ou não? Quando há o movimento da linha de tendência, o que acontece com o preço? O preço vem fazendo um movimento de reteste. E o que que me impede desse preço? Fazer isso aqui, ó. A cunha. Vim aqui, ó. Haver o rompimento. Como aqui aconteceu o rompimento. Ó. Olha aqui, ó. Região de UA. Tá? Rompimento. Rompimento. E agora o preço fazer isso aqui, ó. Fazer um reteste dessa linha de tendência. Fazendo um spring aqui. Capturando a liquidez que eu mostrei para vocês, que está na casa dos 50, 49 mil dólares. Na região de order block mensal e semanal. Cumprindo o movimento aqui dessa região aqui de acumulação. Fazendo um sprint final. Corroborando com o time de preço de mercado entre outubro, novembro e dezembro de fundo de mercado. Capturando essa região aqui de oferta, fazendo esse movimento, pegar todo mundo longado aqui que tá num fomo absurdo de gente longando aqui, long, vendendo a notícia que perdeu o bonde, tá inquieto pra caramba. E aí nesse movimento aqui que ainda não confirmou o fundo, porque não quebrou essa estrutura, não quebrou essa região do AR, não fez fechamento semanal nem mensal acima. Então como é que você pode dizer que isso aqui já foi fundo, pessoal? Ainda está muito cedo, precisa ainda de uma semana e o mês fechar. Então a gente vai esperar com calma e com paciência o mês fechar, a semana agora que vem fechar, para aí sim a gente ver como é que vai ser essa barra aqui. Não quer dizer nada, pessoal. Ainda não quer dizer nada. A gente precisa de mais uma barrinha aqui, ó, para aí sim definir qualquer outra coisa. Mas até então no semanal não quer dizer nada, não fechou nada, ainda tá em aberto. Então aqui você compra? Não, aqui você não compra. Aqui não tem compra, pessoal. Não tem compra. Se você quer fazer, aqui tem venda, não compra. Compra não tem aqui, tá bom? Compra tem onde é que tem compra? Se você vir fazer um movimento aqui de menor probabilidade, rompeu, fechou, voltou para mitigar, pegou esse bloco aqui, ó, que aqui vai gerar uma região fortíssima de dois FGVs paralelos aqui, tá? Aí sim aqui vai gerar uma forte região de preço de suporte, mas para se formar uma região de preço de suporte bem aqui nessa região, nesse alinhamento de FBGs aqui, o que acontece? O preço precisa fazer mais uma barra aqui, que ainda não fez. A gente está começando agora. Então essa semana que vai ser definida para a gente ver como é que o preço vai se comportar aqui, tá? Mas eu espero ainda, a gente está em região de oferta. Aqui é venda para quem está esperando curto prazo ali, surfar um movimento de curto prazo. Para quem é longo prazo, o pessoal não vai mudar em nada, né? Quem comprou aqui, comprou bem e está segurando o preço, tá tudo certo, né? E aí, mas o importante é que se você quer comprar e acumular mais, aqui você não acumula, né? Você acumula aqui. Aqui você não compra. Aqui você pensa em venda ou não fazer nada. Você fica ali com o ativo, espera o ativo mostrar o preço, mostrar para onde ele quer ir, tá, pessoal? Mas a priori é isso. Eu vou ativar compras agora quando o preço retornar para a região, tá? Se ele fizer esse movimento aqui de alta, de quebra e voltar para essa região, aí sim a gente caracteriza um spring mais superficial aqui, ó, nessa região aqui, ó. E aí sim faz um movimento de alta, tá? Mas para deixar essa liquidez aqui embaixo, eu acho muito difícil, tá, pessoal? Eu acho muito, mas muito difícil. Mas como eu falo a vocês, a gente trabalha com maior probabilidade. E a menor probabilidade pode acontecer. Ah, você fala maior, menor probabilidade. Claro, porque o mercado é assim, pessoal. Tá? O mercado não vai fazer aquilo que eu quero que você quer. O que a gente trabalha é com confluências. E a confluência que eu vejo agora é esse movimento, tá? Grava aí, printa a tela para você acompanhar isso aqui, tá bom? O preço pode mudar, qualquer tipo, pode aumentar aqui a fase de teste, ficar aqui sambando por um bom tempo? Pode, tá, pessoal? Mas eu espero a captura. Lembre-se que Spring não é fazer movimento de livro. O que é movimento de livro? É você achar que só porque ele fez esse movimento aqui, ó, ele agora tem que fazer o Spring e final, depois voltar e fazer isso. Não, o preço pode continuar na fase de testes, né? Continuar em que fase? Nessa fase aqui, o preço pode muito bem ficar aqui, ó. Fazer um teste aqui, fazer um teste aqui, fazer teste aqui, fazer teste aqui, fazer teste, fica aqui, ó. Sambando, sambando, até encontrar a captura. Quando ele fizer a captura, aí sim ele faz o spring. Volta para o teste, rompe. Ele faz assim, ó, pessoal. Ó, eu vou ensinar para vocês, tá? Muita gente não faz isso não, tá, pessoal? Muita gente não faz isso não. Ó, o preço ele fica aqui, ó, sambando aqui, ó. Ele fica sambando, tá?
nessa região aqui, tá bom? E aí o que que ele faz? Para você entender que ele é spring, né? O que que o spring faz? Ele vai gerar um topo aqui, ó. Ele faz isso, volta, faz o choque nessa estrutura de baixa, quebra o último topo que quebrou a estrutura, volta, na hora que ele voltar, você pega ele na base do canal, com o stop aqui em cima e surfa o movimento. Isso é spring. Fase C de mercado. Captura, é quando diz assim, ó, chega de teste, já chegamos, fizemos a limpa no mercado, capturamos o que tínhamos que capturar, compramos o que tínhamos que comprar e agora a gente vai botar para descer, a gente vai botar o preço lá para cima. É isso que o player grande faz, pessoal. Tá bom? E a gente não teve captura aqui ainda convincente, porque a liquidez absurda tá aqui, pessoal. Tá bom? Para mim, movimento short squeeze claríssimo, claríssimo, tá? Claríssimo. Igual o de 10 de outubro ali, né? No movimento absurdo, né? De dinheiro e também muito dinheiro aqui embaixo, que é muito stop, todo stop de compra venda, toda stop de venda é uma compra, né? Então tá gerando-se muita liquidez aqui e o mercado ele não perdoa, ele trucida. Quem não sabe mexer com o mercado vai tomar na cabeça de novo, tá, pessoal? Então, mas vocês que estão aqui acompanhando, eu acredito que vocês estão estudando, estão olhando o mercado de uma maneira profissional. E é isso que eu tento passar para vocês de uma maneira mais técnica, mais profissional possível, tá? Tentar fazer com que o que eu passo aqui seja pelo menos uma luz para as suas melhores decisões, beleza? Fiquem com Deus, um abraço, mais uma vez, fui!